Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Essência. Você está presenciando aqui um momento muito especial de perguntas e respostas sobre o sermão de hoje. E hoje estamos com a presença muito especial do pastor Otacílio, que é departamental de jovens, música, comunicação, MAP e universitários aqui da Associação Central do Paraná. Então, estamos muito felizes, pastor, em te receber. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui com vocês também. Bom. Genial a ideia desse momento, pós-mensagem, para a gente poder realmente trazer a essência daquilo que foi falado. Isso. E ele já foi pastor aqui do GVB, né, pastor? Sim, por 6 anos, uma época muito especial. Que bom tê-lo de volta. Agora sim, o problema de um programa como esse é as pessoas descobrirem que tudo aquilo que eu falei em 40 minutos poderia ter sido resumido em 5. É verdade. Isso é meio problemático, mas tudo bem. Sigamos, né? Estamos aqui com a Semeli e com o Rômulo também, como participantes desse momento e membros muito especiais aqui do GVB também. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Pastor, podemos começar? Podemos. Ok. A primeira pergunta é a seguinte. Pastor, quando Jesus pergunta, queres ser curado? Tem sua obviedade pelo fato do enfermo estar no local com este intuito milagroso. Qual seria a inteligência de Cristo, então, por trás dessa pergunta? Eu gosto de pensar sob a ótica daquilo que é mencionado no livro Pequeno Príncipe, né? O essencial invisível aos olhos. Ok, poderia parecer óbvio o que ele queria, mas Jesus mostra a tremenda consideração pelo outro ao dar ao outro um lugar de fala. O que ele realmente queria? Você quer ser curado? Pode parecer óbvio para mim muitas questões relacionadas ao outro, mas eu nunca vou poder presumir no lugar do outro sem querer considerar o que o outro tem para falar. Então aqui não mostra apenas a empatia da parte de Jesus para com aquilo que ele pudesse estar sentindo, mas acima disso a alteridade, que é reconhecer o quão digno, valioso e validado é o que o outro tem a dizer, o que o outro tem a expressar com relação a isso. Então eu percebo essa sensibilidade interpessoal de Jesus. Ele considera o que o outro tem a dizer e ele quer saber o que o outro tem a dizer. Mas ele não conhecia o coração? Conhecia. Mas isso não tirava dele o interesse de permitir que o outro se expressasse nos seus termos, naquilo que ele queria também poder demonstrar. E pela resposta dele, a gente vê que ele tinha bastante coisa ali presa que ele queria colocar para fora. Sim, perfeito. Rômulo, qual a sua pergunta? Pastor, na parte introdutória do seu sermão, o senhor disse assim: nós somos tudo o que temos. A minha pergunta é: nós somos de fato tudo o que temos ou nós somos de fato tudo o que cremos? Nós somos, ali eu me referi ao fato de que nós, como comunidade de fé, as vivências, o fato de vivermos em comunidade, esse é o nosso maior valor. As vidas, tanto a vida que eu tenho, como a vida das pessoas que Deus coloca no meu caminho. Hoje, como pastor e lidando com pessoas há tantos anos, eu entendo que esse é o maior valor da vida. Coisas a gente compra, coisas a gente perde, mas pessoas e vidas, elas são insubstituíveis. Então, aquilo foi dito justamente na essência. Até que Jesus volte, qual que é o nosso maior valor? Qual que é o nosso maior ativo? Qual que é o nosso maior tesouro? Nós, enquanto vivência, enquanto pessoas, enquanto igreja, enquanto família. Então a gente tem que cuidar disso, porque nós somos tudo o que nós temos até que Jesus volte, até que ele venha. Ótimo. Você, Semeli? Vamos lá. Pastor, você comentou que o local da onde viemos, o nosso passado, é o lugar onde devemos retornar para que a gente possa ser luz. Sim. Certo? E será que a gente pode ter isso como uma resposta quanto ao chamado pessoal de cada um? Será que é ali dentro que está o meu chamado? Eu entendo que sim, parte do propósito fundamental do nosso chamado como cristãos é que ele nos chamou daquilo que éramos, nos transformar em algo melhor, mas não para que eu me torne melhor do que o outro, do que por exemplo, eu venho de uma família não adventista. Por que eu me tornei pastor? Por que eu comecei a frequentar a igreja? E eu tive esse momento na minha vida em que eu ficava feliz, porque eu pensava, bom, eu sou o único que não bebeu, eu sou o único que não fumou, eu sou o único que não fez sexo antes do casamento, porque eu estou na igreja. E isso me colocava naquele lugar do fariseu, de olhar para o lado e sentir que eu era melhor
do que aqueles que não estavam na igreja. Eu ficava pensando em vários colegas meus lá da Vila Fani, que nunca frequentaram uma igreja, e como a vida deles se tornou diferente da minha. Eu me sentia um privilegiado. Até que virou a chave, entendi que eu não fui chamado. Deus não trabalhou na minha vida para eu me sentir melhor do que eles, mas para que eu me tornasse melhor para eles. E essa virada de chave, para mim, tem a ver com o nosso propósito. Aquele homem foi curado para quê? Para ele não ser, para ele sentir melhor do que os demais? Não. Deus o curou para que ele pudesse ser instrumento de cura. O conceito do Ministério Jovem é salvação para quê? Para serviço. Eu sou salvo para servir. Servir de instrumento de salvação para os outros. Então é nesse sentido. Nós todos temos uma história. E quando a gente olha para trás, esse caminho está repleto de pessoas que estão procurando por um caminho. Mas é um caminho que nós já conhecemos. Então, se esse caminho, ele tem que me transformar numa bênção. É o que diz a palavra de Deus, né? Se tu uma bênção. Para quem? Quem são as pessoas que naturalmente eu já tenho contato, que eu já tenho acesso? São as pessoas que fazem parte da minha história, da minha vivência. Sim. Perfeito, pastor. Qual que é a essência, então, do seu sermão? Diga-nos. A essência é isso, que nós fomos escolhidos para salvar. Nós fomos escolhidos para sermos luz, fomos escolhidos para sermos sal, que Deus nos escolheu num lugar específico para que a partir de nós uma luz seja irradiada, um elemento de transformação seja irradiado. E eu realmente quis provocar o senso comum, porque o senso comum diz o seguinte: cara, você estava lá, Deus te resgatou, você sai de lá. Tá, e o resto que estava lá? Porque a impressão que dá, poxa, mas por que ele escolheu eu? E os outros? Deus não se importa com os outros? Claro que ele se importa. Por isso que ele escolheu você e aquilo que acontece com a mulher samaritana. Eu poderia ter usado o texto da mulher samaritana, porque ele pede que ela volte. Agora que você sabe disso, volte e dissemine isso. Leve essa luz, leve essa mensagem, leve essa compreensão para as pessoas que ainda não têm essa compreensão. Amém. Gente, muito obrigada pela presença e participação de vocês. Pastor, você pode orar para a gente encerrar? Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra que nos traz luz, que nos traz orientação, que nos mostra o caminho para uma vida com propósito. Que o Senhor conceda a cada um de nós uma visão clara de qual seja o nosso propósito, de vivermos em função daqueles que o Senhor colocou no nosso caminho, sermos luz, sermos sal, sermos realmente uma bênção e uma diferença. Continua conosco hoje e sempre. É o que pedimos por Jesus. Amém. Amém.